Senhoras e senhores, estamos de volta. Depois de um tempo aí de pausa, como os campeonatos europeus, a gente voltou e a gente voltou com tudo. A partir de agora, uma cara nova, com novas formas de trabalhar, novas formas de analisar, um pouco mais compacto, um pouco mais direto ao ponto e com bastante coisa para a gente estudar e para a gente aprender. Então, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá essa força pra gente aí, pra gente continuar criando esses conteúdos. E hoje o conteúdo é especial. Bora estudar? Se a gente vai estudar agora, hoje a gente vai falar sobre como filtrar e como selecionar jogos para trabalhar contra o visitante, tá? Por que contra o visitante, Davi? A gente tem, estatisticamente, a gente sabe que entre 25% e 30% apenas dos visitantes nas principais ligas de futebol vencem as suas partidas. Ou seja, é uma média, uma taxa até que baixa, né? Então 70% aí dos mandantes são favoritos e vencem as suas partidas. Isso é bacana, um bom ponto de início para a gente. O que a gente precisa fazer agora? O que seria legal a gente fazer? Criar um filtro no Sherlock para a gente identificar quais são os melhores jogos para a gente poder trabalhar contra o visitante. É uma boa isso, né? Dá para a gente tirar uma boa vantagem. Porque, pensa comigo, se você já sabe que 30% apenas dos visitantes vencem partidas, seria legal você fazer o seguinte, você criar um filtro e criar uma estratégia para você escolher desses 70%, isso na grande média de todos os campeonatos. Quais são os melhores jogos? Quais são os jogos mais confiáveis? Quais são os jogos que eu tenho uma maior chance de levar uma vantagem sobre o mercado, levar uma vantagem sobre os demais apostadores? Vocês sabem que a gente tem bastante ferramentas incríveis para poder fazer isso. Então, hoje eu vou utilizar o Sherlock para a gente criar um filtro para a gente poder trabalhar esse lei visitante. Bora fazer isso então? Bom, eu tô aqui já na tela do Trading Tool, tá? E aqui eu tenho aqui do lado esquerdo, logo abaixo, o Sherlock, tá? Aqui tem alguns jogos, já tem alguns filtros aqui, algumas coisas selecionadas. E aqui eu posso criar o meu filtro. Ou, aqui nesse menu, eu posso clicar aqui em filtros. Vejam que eu já tenho um monte de filtros aqui, eu vou clicar do lado direito aqui na parte de cima, nesse sinalzinho de mais, e eu vou criar o meu filtro aqui agora. Então, vamos lá, a gente quer trabalhar contra o visitante. Então eu vou escrever aqui, filtro de lei ao visitante, certo? Dei o nome para o filtro, vou dar um próximo aqui, e agora eu vou começar a escolher as condições do filtro, ou seja, o que eu quero que o Sherlock busque para mim? Quais são as condições? Então a primeira condição que eu vou criar aqui, ó, de métricas, eu vou deixar aqui casa em casa, então o time da casa jogando em casa, vou colocar aqui jogos, marcou o primeiro gol no HT, maior ou igual a 70. Lembrando que aqui, ó, jogos que marcou o primeiro gol no HT, porcentagem. Então já está mostrando que é a porcentagem. Então por que eu busco isso? Eu quero um time que esteja jogando em casa que marque gols no primeiro tempo, tá? Que marque bastante gols no primeiro tempo. Por quê? Dependendo do caso, eu já posso fechar a posição. Se eu inicio pré-live nesse jogo, eu já posso fechar a posição assim que ele marcar o gol. Ah, não quero esperar. Ok, a casa marcou o gol, você já vai ter um bom ajuste positivo, já fecha a posição. Então, essa é a minha primeira condição, tá? Outra condição que eu vou adicionar é o visitante jogando fora de casa, e aqui eu vou colocar jogos, sofreu o primeiro gol no HT, porcentagem, maior ou igual a 60%. O que eu estou buscando aqui com essas duas condições? Um time da casa que marca gols rápido e um time visitante que, quando está jogando fora, sofre gols também ainda no primeiro tempo. Isso já me dá uma boa vantagem. Mas eu vou adicionar mais algumas coisas aqui. Olha só, vou colocar aqui agora em odds. E eu vou colocar aqui Mesh Odds
visitante FT, maior ou igual a, e aqui eu vou colocar maior ou igual, eu posso colocar qualquer coisa acima de 2, tá? Lembrando que a odd 2 equivale a uma probabilidade de 50%, então não quero um visitante favorito. Vou colocar aqui odd 3, odd 4, vamos colocar uma odd bem mais alta aqui. É que assim, eu não quero uma odd muito alta, tipo um visitante com odd 20. Eu não vou ficar fazendo desse lei, porque se eu tomo um gol contra a posição, o ajuste é muito grande. Então o ideal é trabalhar aqui de 4 para cima. Posso até trabalhar com 3 aqui. Então, maior ou igual a 3. Vamos deixar a odd 3 aqui. Então, pega um time que ele é zebra, mas não é tão zebra assim, tá? Odd 3 eu acho bacana. Então, maior ou igual a 3, mas como eu falei, eu não quero uma super zebra. Então eu vou colocar aqui de novo odds, eu vou colocar aqui match odds visitante FT, menor ou igual a 7. Tá? Não tem por que eu fazer um lay visitante com odd acima disso. Então, a minha faixa de odds, meu range de odds do visitante é entre 3 e 7. Tá? Eu só vou pegar visitantes dentro dessa faixa aqui. A odd do time da casa eu posso adicionar também aqui. Eu vou colocar aqui um odds, match odds casa FT, menor ou igual a 2. Tá? Dessa forma, eu pego times que estão jogando em casa e que são favoritos. Muito bem. O que seria legal também eu adicionar aqui? Vou adicionar um indicador. Vou adicionar um LG Score visitante maior ou igual a 230. Tá? Adicionei um. Não vamos falar sobre LG Score agora. A gente tem vídeo. Se não tiver, a gente vai ter vídeo explicando isso melhor sobre o LG Score. Legal. Campeonatos. Não vou selecionar campeonatos. Vou deixar aberto. Todos os 532 campeonatos ativos aqui estão selecionados. Condições do objetivo. As condições do objetivo padrão do seu filtro. Essa não é uma obrigação, é uma informação obrigatória. Não tenho que preencher aqui, você só avança, tá? E aí a gente vai finalizar. Vou salvar aqui meu filtro de lei ao visitante. Ó, salvei. Agora quando eu vier aqui no Sherlock, eu já posso vir aqui e pegar o filtro de lei ao visitante. Vamos ver se para o dia de hoje tem algum jogo. Olha só, tem 2 jogos aqui, tá? Always Red e Nacional Potosí. E na Série B da Colômbia aqui, ó, Cartagena e Real Soacha. Vamos ver para amanhã, no caso, hoje que você está vendo aqui esse vídeo. Não temos, vamos ver para quarta-feira aqui. Não temos nenhum, mas assim, é um filtro bacana. Você fala, tá, Davi, e agora? Será que esse filtro tá funcionando? Como que teria sido esse filtro nos últimos 30 dias? Se eu tivesse criado esse filtro no mês passado e operado todos os jogos, como que seria esse filtro? Eu vou ativar aqui então ó, o Fast Backtest, vou selecionar meu filtro de lei ao visitante, vou deixar aqui 30 dias, tá? E aqui nos objetivos, o que eu quero? Como é lei ao visitante, eu ganho a operação se o visitante perder ou se o jogo terminar empatado, certo? Então, vamos ver aqui como que seria em operações Panther. Olha só. Gols marcados FT casa, maior ou igual a, aqui eu tenho que pôr relativo, gols marcados FT visitante. Ou seja, eu quero que ele me mostre nos últimos 30 dias todos os jogos que bateram com esse filtro e que o time da casa ou venceu a partida ou a partida terminou empatada. Vamos executar para ver? Nos últimos 30 dias foram 13 jogos. 9 deles terminaram com a vitória do time da casa ou empate. Em 4 deles terminaram com vitória do visitante. E aí o que você pode fazer? Fala, tá, Davi, eu queria filtrar isso aqui um pouco melhor. Você vai analisar aqui os que não bateram. Como que estava a odd do time da casa? Como que estava a odd do time do visitante? Qual que era o campeonato que foi operado aqui? Você vê que a Série D, segunda divisão da Noruega. Você pode criar aqui algumas estratégias para fechar. Por exemplo, falar, eu quero fazer o seguinte, eu quero que em jogos que o favorito não marcou o primeiro gol no HT, terminou o primeiro tempo 0-0 ou com um gol da zebra, eu vou fechar a posição.
Pode ser? Claro que pode ser. Tá ótimo, você pode criar essa estratégia para operar no live, né? Isso aqui é um exemplo de entrada Panther, tá? Bateu desse jeito aqui. Ah, e se eu quiser fechar a posição? Tudo bem, você poderia fechar a posição aqui, ó, no 0 a 0, tá vendo? Nos que não bateu, aqui você tomaria um ajuste, mas não tomaria um head cheio, fechando com 0 a 1. No 0 a 0, você fecharia a posição aqui com um lucro até, porque a odd da zebra tende a subir um pouco. Aqui você fecharia com ajuste, aqui você fecharia com ajuste. Não tomaria uns heads cheios, tá? E aqui isso também fecharia, ó, teria lucro. Aqui foi uma virada, você teria um ajuste negativo, ou seja, você pode ir ajustando o seu método. Você pode adicionar, falar, não gostei, posso mudar isso daqui? Posso fazer algumas alterações nesse filtro? Claro que pode. Né? Ah, eu quero odds do visitante que sejam acima de 4. Pode ser? Claro que pode. Como que eu faço essas alterações? Eu posso vir aqui nos filtros, ó, filtros de lei ao visitante, falar, quero mudar alguma coisa aqui. Posso? Pode sim. Ó, você vem aqui e você tem as condições, falar condição 3, eu não quero mais. E agora eu quero com as odds do visitante, match odds visitante FT, eu quero só que ele me dê maior ou igual a 4. Será que muda alguma coisa se eu mudar aqui, colocar um visitante ainda mais zebra? Vamos salvar e vamos dar uma olhada. Vamos lá nos jogos do Sherlock, vou de novo ativar o Fast Backtesting, vou escolher novamente o meu filtro de lei ao visitante e nos objetivos eu vou fazer esse ajuste rápido. Então, gols marcados FT casa, relativo, maior ou igual a gols marcados FT visitante. Opa, tem que adicionar a condição, né? Vamos executar. Olha só, já mudou, já tive um ganho aqui, tá vendo? Ó? Já foi 9 que bateram e só 3 que não bateram. E eu poderia fechar esses 3 no intervalo com o ajuste. Então já melhorou, tá vendo? Então você pode ir fazendo ajustes, pode ir ajustando. Isso daqui não está escrito em pedra, tá? É importante você entender. O método precisa ser refinado, precisa ser ajustado. Criei agora com vocês um método rápido, um método simples e que você pode refinar, mas que já te dá uma vantagem de trabalhar contra o visitante. Você não precisa sair entrando em todos os jogos contra o time visitante. Você já tem um filtro, você já tem uma análise. Percebam que não são muitos jogos, foram apenas 12 jogos nos últimos 30 dias. Claro, a gente está também a gente está entre temporadas, então a quantidade de jogos é realmente menor. Mas já é um bom filtro para você trabalhar. Bacana, né? E aí, curtiu? Dá para criar esse filtro? Dá para poder fazer alguns ajustes? Teve algumas ideias, alguns insights? Eu sei que a gente olha isso daqui, você olha a criação e você pensa, pô, eu poderia adicionar média de gols marcados, posso adicionar média de gols sofridos, posso adicionar um H-score aí? Pode. Você pode ir adicionando e refinando e criar um baita método lucrativo para você operar tanto o Panther quanto no live dessa forma. A nossa ideia aqui é te dar uma base para que você possa trabalhar depois. Fechou? Entendeu? Se você curtiu, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, pelo amor de Deus, né, mano? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações. A gente vai estar todo dia agora lançando vídeos novos com análise de jogos, com métodos, com várias outras coisas para te ajudar na sua jornada como apostador esportivo. Fechou? Um abraço e vamos para cima!